Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, episódio número 12. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. Eu fico até animado, porque a gente vai falar da importância do RH. O como que é importante você ter um RH alinhado à estratégia do negócio. Isso, a gente trouxe aqui duas convidadas. A primeira vocês já estão carecas de conhecer, né? Márcia Bastos aqui de novo, sócia da Conexão, fundadora da Conexão, também é psicóloga, administradora, coach, especialista em gestão de pessoas há mais de 25 anos. Já atuou em empresas de grande porte como Grupo Fleury, Líder, Contax e tudo isso, né? Depois passou a empreender, fundou a Conexão Talento. Além disso, é a pessoa mais otimista que eu conheço, que todos nós aqui convivemos diariamente. Tem uma risada marcante e tem um gosto maravilhoso para cervejas artesanais. Seja muito bem-vinda, Márcia. E ao lado dela, Letícia. Seja muito bem-vinda. Eu até fiquei com dúvida. É Letícia Torzek? Torzek. Perfeito. Letícia Torzek, advogada e pós-graduada em processo civil e direito empresarial, mudou o foco da carreira para ter uma das primeiras franqueadas da ReHap e da Valizer aqui no Brasil. Rapidamente multiplicou o negócio, abrindo mais de 3 lojas de brinquedo e produtos para bebê. É gestora de projetos do Somos Capacita, que é uma plataforma de ensino criada para descomplicar a vida dos empreendedores. E, claro, mãe da Alice e do Joaquim. Seja muito bem-vinda. Nossa, adorei essa apresentação. Obrigada. Que legal, assim, a gente tá aqui, né? Eu que venho acompanhando a história do RH, gosto muito dessa história. Eu acho muito legal quando a gente começa a correlacionar isso realmente com um tema estratégico, né? O RH deixando de ser aquela área que era operacional, que era burocrática, que era vista só como DP, e passando realmente a fazer parte das estratégias do negócio. E eu acho que é nesse caminho que a gente vai falar aqui hoje. E aí, para iniciar, eu queria que, Letícia, você falasse um pouquinho da sua carreira. Como que foi essa transição para entrar nesse mundo do empreendedorismo e como que isso aconteceu ao longo da sua vida? Bom, eu me formei em Direito e trabalhei em vários escritórios de advocacia e gostava muito do que eu fazia. Trabalhei 6 anos num maior escritório mais tradicional aqui do Rio de Janeiro, chamado Vilemor Amaral Advogados, ficava na Glória. E aí eu casei, depois de muitos anos de namoro, enfim, de enrolação, casei. E na época meu marido morava em São Paulo e eu fui para lá. Eu fui pelo mesmo escritório, fui transferida e lá eu assumi a posição de liderança. Então eu passei a liderar a equipe de contencioso civil. E essa posição de liderança já me despertou aquele, sabe, aquele bichinho do empreendedorismo. Eu falo, gente, eu acho que eu achei meu lugar, né? Essa liderança. E é o que a gente fala, é uma liderança estratégica, né? Apesar de eu ser uma advogada, eu comecei a colocar pessoas que tivessem não só a questão jurídica muito latente, mas a questão de convívio, de convivência, de responsabilidade de entrega. Comportamental mesmo. Comportamental. Né? E aquilo começou a me demandar. Eu falei, gente, nossa, eu tô numa posição, eu tô gostando disso. Mas eu passei por um processo seletivo na JBS Friboi, que é uma empresa muito grande no Brasil, e fui trabalhar nessa empresa lá em São Paulo também, sendo que eu engravidei da minha filha Alice nesse período. Quando eu engravidei da Alice, eu viajei para os Estados Unidos para fazer um enxoval, como toda mãe faz um enxoval de bebê. Nos Estados Unidos fazia, agora ninguém faz mais, porque todo mundo faz aqui no Brasil com a ReHap. É verdade. Mas na época não existia opção. Em São Paulo até tinha mais opções, mas aqui em Niterói não existia. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, tantas marcas, tanta coisa legal, e eu não tenho isso, assim, no Brasil não tem, e especialmente em Niterói. E sempre foi meu sonho, apesar de morar em São Paulo, estar muito bem estabelecida, ter um emprego muito bom. Eu estava no auge da minha carreira como advogada, eu queria algo mais. Eu falei, gente, por que não alguma coisa de bebê em Niterói? Trazer essa experiência que eu estou passando aqui, né, pra lá. Tanto que eu vim assim, eu vim carregada, né? Toda mãe que vai para os Estados Unidos volta carregada de mala, para na alfândega, tem que pagar a taxa extra, aquela confusão toda, né? Isso é uma coisa. E depois que o bebê não usa nada, né? Porque você traz roupa de verão no inverno, inverno no verão.
Verdade. Enfim, minha filha nasceu gigante, então as roupas RM Metade já não do monte cabia já não nada. deu. Então, assim, foi compra tudo errado que eu fiz lá. Aham. Mas eu fiquei muito, muito encantada com aquele mundo. E aí eu comecei a falar pro meu marido, eu quero voltar, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa, eu quero exercer esse papel de líder. E a gente falou assim, mas como a gente vai voltar? Assim, a gente fez um caminho todo agora no auge. Eu estava no auge, ele no auge da carreira dele, ele é diretor financeiro de uma grande empresa. E aí eu falei, bom, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer, vamos pensar. E aí ele falou assim, tudo bem, mas para isso a gente tem que ter dinheiro, né? Uma boa grana investida. E como que a gente vai fazer? A gente resolveu vender nosso apartamento nos Jardins, que era um apartamento lindo, que a gente tinha, assim, Haddock Lobo com Bela Sintra, todo decorado. Aquele apartamento de sonho, que já foi, inclusive, de revista, de decoração. Quando ele veio com essa proposta pra mim, eu falei, o quê? Eu vendi o nosso apartamento, tipo, que eu sonhei tanto, que é a única condição. Eu falei, quer saber? Vamos. E ele se assustou quando eu falei vamos. Ele achou que eu não fosse até o final. Eu grávida, bem empregada, né? É verdade, né? Com a vida toda estabilizada. Por que eu ia começar de novo? Mas eu falei, vamos. E aí a gente vendeu o apartamento e fui morar num flat em Moema, um lugar pequenininho, que eu não conseguia nem ver o enxoval que eu trouxe da minha filha, porque ficou tudo em saco. Sabe aquele saco de preto, lixo? Tudo lá amarrado, e eu fiquei meses assim até achar uma oportunidade para empreender. E por ironia do destino, eu acho que quando a gente quer muito uma coisa, muito, a gente põe na cabeça, e eu sou prova viva disso, parece que as coisas vêm a seu encontro. É verdade, né? Às vezes você não precisa nem fazer muito esforço, as coisas acontecem, né? E eu mentalizava muito. Aí um dia, antes disso, tá? A gente já pensou em abrir um monte de coisa. Tá bom. E um monte de coisa que não deu certo, que a gente achou que ia investir. Que não ia dar certo. Porque tinha umas modas, né? Tinha umas modas, né? Num período de... às vezes é loja de iogurte, lembra disso? Aí era uma febre, daqui a pouco... Então, é isso mesmo. Isso pode acontecer, né? De deixar com vontade de abrir alguma coisa, mas não é a essência. Exatamente. Às vezes a gente fica tão com vontade de abrir alguma coisa, mas a gente perde a essência, perde o foco. Isso aí. Fala, caramba! Bom, aí voltando pro rumo. A gente chegou a investir no Habib's, que é uma empresa de alimentação, e a gente ia abrir aqui em Niterói. Já estava o ponto, tudo certinho, ia começar a operação. Mas eu nunca fui em nenhum treinamento. Quem ia era meu marido, porque eu não me identificava. Mas tudo bem, vamos ver o que dá. Graças a Deus, o ponto não deu certo, deu tudo errado e foi por água abaixo. Isso a gente já tinha passado por todo o processo da franquia, já tinha até investido um dinheiro e não deu certo. Resolvemos então abrir uma casa de festas, uma casa da Xuxa. Conheci a Xuxa, foi incrível, eu tava assim no meu mundo, que ela tinha em São Paulo, né? Então. Não tinha, na época, um show... Acho que era um parque da Xuxa, não sei. Tinha o parque da Xuxa, exatamente. Aí depois ela começou a abrir uma tem mais. franquia, virou o Parque da Mônica. Ah, perfeito. É no mesmo lugar. Tá bom. Mas aí a Xuxa sempre fez muita parte da minha infância, né? Então eu quando eu falo Xuxa, botou o nome Xuxa, eu falei, caramba, o negócio tem que dar certo, né? Bom, aí assinei o contrato, tudo certinho. Aí a primeira casa de festas foi aberta no Tatuapé. Quando eu cheguei naquela casa de festas, eu falei, caramba, não me identifico. Não tem nada a ver comigo, gente. Eu já tinha investido ali um dinheiro forte, tempo, tá? Né? Um dinheiro forte, fora tempo. E pesquisa, porque enquanto isso eu tava pesquisando ponto, pesquisando, né? Aprofundando no mercado. Viagem e isso aí, treinamento. Quando eu cheguei, eu falei, não tem minha essência. Pode ter pra você, pode ter pra você, mas pra mim não tinha. Eu não conseguia me identificar, brilhar com aquilo, porque eu via que era uma coisa muito engessada.
eram aqueles brinquedos, eu não podia muito mudar, sabe? A coisa de franquia bem padronizada. Né? Bem padronizada. E eu falei, putz, ainda não é isso. Desisti. Perdi uma grana, cara, nisso. Olha, eu já tinha vendido meu apartamento, perdi lá no Habib's, perdi na Casa X. Uau, né? Eu falei, caramba, e agora? Será que é pra eu voltar? Aí eu comecei a pensar, será que é pra eu voltar pra advocacia? É verdade. Porque parece que a coisa não tá indo. Mas eis que um dia, assim, Deus colocou no nosso caminho, a gente lia todo dia o Valor Econômico. Aí a gente abriu o Valor Econômico e tava assim, ReHap abre franquias. Aí Eduardo falou, Letícia, olha só, ReHap. Eu falei, ReHap? Nossa, só de falar aquele nome eu até me arrepio. Falou, gente, eu não acredito. Aí a gente ligou na hora. Quando a gente ligou, atendeu a empresa que faz o recrutamento dos franqueados. E acabou que eles falaram, olha, vocês são os primeiros a ligarem. Poxa, da onde vocês estão vindo? Fizeram uma enquete com a gente. Eu sei que em uma semana a gente estava com a franquia fechada. Que legal, deu tudo certo. Tudo certo em aspas, porque seria aqui em Itaboraí. Porque eles estavam... a própria rede ia abrir essa loja. Entendi. E aí eles ofereceram, olha, o lugar mais perto de Niterói que eu tenho é em Itaboraí. Você aceita? Eu tava tão vidrada no negócio que eu falei, eu aceito. Vambora. Claro que eu aceito. Vamos que vamos. Itaboraí, onde é Itaboraí? Vambora. E aí, a única exigência que eu tinha feito à época é que não existia a ReHap Baby dentro da loja. Eu falei, eu quero muito uma baby, um espaço baby dentro da loja. Tinha tudo a ver com o que você viveu. Exatamente, aquele momento. Aquele momento. E aí a gente construiu junto esse espaço baby. Eu insisti muito, eu bati o pé, eu falei, eu tenho que ter produto diferenciado que a mãe não encontra. E aí acabei abrindo. Lá é uma loja bem grande, não é? Ainda existe, eu não sei. Existe. São 500 metros de loja, só de loja, fora mezanino. Eu já fui lá uma vez. Enorme. A loja é linda, enfim. Mas eu não vou me estender muito por aqui, mas acabou que eu abri a loja. Meu marido ficou em São Paulo, eu vim pra cá. Porque não tinha como os dois ficarem. A gente tinha que depender de alguma coisa fixa todo mês, né? Sim. Nessa época eu já estava com meu segundo filho, eu já estava com o Joaquim. Eu praticamente emendei um filho no outro. Aí eu já estava com o Joaquim estava com 1 ano quando eu abri a ReHap aqui. E aí veio crise do polo petroquímico, a Comperge foi embora, se esvaziou. É verdade, a Comperge. Mas eu passei, minha filha, um sufoco. Mas eu não desisti. Isso aí, Letícia. Não desisti. Aí implantei o sistema delivery, que foi o primeiro sistema delivery de brinquedos do Brasil. Que legal! Ganhei prêmio por isso, de franqueada de destaque, que me permitiu abrir a minha loja, que eu queria tanto, que eu sonhava aqui em Niterói, que é no eFashion. E hoje eu tenho a franquia da Baby, que é a única franquia Baby do Brasil. Que massa. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história, né? Que começou de forma torta, mas as coisas foram se encaixando. Num lugar mais distante, né? E num lugar que sofreu, né? Porque Itaboraí sofreu muito, né? Com as mudanças. Mas mesmo assim, você tava ali. Você tinha se encontrado, né? Mas que interessante essa busca constante por algo que você acreditava, né? Que você realmente comprava a ideia e tinha a ver com o que você acreditava. Isso. Muito interessante essa determinação mesmo pra não desistir e também desistir quando achava que não fazia sentido, né? Isso aí, mesmo com tudo ali, né? Mas o empreendedor, assim, quem tem o espírito empreendedor, a gente tem muito intuição, né? Então a gente tem que confiar na nossa intuição. Sim. E quando a gente confia na nossa intuição, e às vezes parar de ouvir o outro. Porque tem muita gente que quer ser seu amigo, mas no final tá puxando seu tapete, né? É verdade. Aí quando você começa a saber onde você quer chegar e onde você quer ir, aí as coisas ficam mais fáceis. Sim. E Márcia, agora eu queria ouvir de você. Eu já conheço um pouco a história, mas eu acho que é legal contar pro pessoal como é que foi também essa virada de chave. Tem uma carreira toda construída lá dentro do mundo corporativo. Vi muita similaridade com alguns pontos aqui que a Letícia comentou. Eu fiquei aqui sorrindo, você viu, Conta um pouco aí também dessa história. No meu caso, eu nunca pensei em empreender antes. Nunca, porque... eu era muito feliz, né, dentro da minha carreira. Foram mais de 20 anos aí em empresas grandes, sempre numa promoção atrás da outra. Então, eu nunca nem
procurei emprego, né? Ainda teve isso, né? Que a minha vida foi muito... uma pessoa saiu, me convidava para uma outra empresa, então a minha vida foi, né, dessa forma. Só que quando eu cheguei na minha última, né? Quando na verdade, eu tenho 2 filhos. E... Aí, ó. O quê? Ele é seu filho? Mentira! Gente, Por isso que eu fiquei não! sem graça. Gente, choquei! E aí, Vai chegar nessa parte. eu vou chegar. incrível! Não é lindo isso? Gente, eu acho que vocês eram melhores amigos. Assim, Que se eu máximo. falasse, seria quem é? Melhores amigos. Não, pois é. Né? Então, Ai, que bacana. depois de quase, sei lá, foram 15 anos a diferença, eu queria ter outro filho, sempre quis, e depois de 15 anos eu falei, não, agora eu voltei meu segundo filho, porque eu tava numa empresa, num lugar, assim, dentro do possível, né, porque eu sempre trabalhei muito em empresas grandes, de grande porte, com muita responsabilidade, então era um volume muito grande de trabalho, viagens, enfim, coisas que não me permitiam dar a mesma educação que eu dei pro meu primeiro, porque eu estava ainda na faculdade, né? Tinha outro momento de vida, de carreira. Você teve o primeiro com quantos anos? 22. E aí o segundo foi com 30 e... 39. 37. 39. 39? 39, Diferença. entendeu? Eu fiz a conta Nossa. certa, não, né? São quantos anos de diferença um pro outro? São 15. 15, é isso mesmo. Não. Isso mesmo. Foram tá 15 certo, tá anos. Mas tá certo? Então foi 38, né? Que eu tive a 38. Aí, enfim, quando eu optei em ter a segunda filha, que eu não sabia, né? Enfim, que eu queria ter o segundo filho, é por conta da empresa, um lugar que eu tava, era aqui em Niterói, era uma empresa que eu já tava há algum tempo, já tinha construído uma trajetória muito bacana lá. Falei, agora eu tô mais sossegada, eu vou ter meu segundo filho. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava voltando de licença maternidade, né, voltando mesmo, a que tinha sido minha gerente falou, Márcia, eu tô indo para uma empresa que eu quero que você monte o RH. É uma empresa que está vindo de São Paulo, a gente vai mudar, é o RH do Rio de Janeiro, tem que ser a sua cara. Enfim, eu falei, mas eu tô voltando de licença maternidade. Eu acabei de falar que eu ia ficar quietinha. Não, mas é um desafiador. E aí fica aquela coisa muito dividida que existe, né? Na mulher, que é isso. Você quem gosta de trabalhar, quem gosta do que faz, você fala, e aí? Eu amo meus filhos também, eu quero estar com eles, mas eu amo trabalhar. Isso me faz bem, né? E tentar conciliar. Então eu aceitei. E aceitei e fiquei quase um ano, né, nesse desafio, que era muito grande, porque a empresa afiliada em São Paulo, então viajava muito. E foi aí que eu comecei a falar assim, tem alguma coisa faltando. Eu já fiz, eu comecei a falar assim, não sei, eu acho que eu já aprendi tanto nesse mundo e eu queria trazer algumas coisas que eu acredito, algumas práticas minhas. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, um dia do nada eu pedi demissão. Ninguém acreditou, não tinha nada. Simplesmente... Falei assim, vamos pedir demissão. Na verdade, meu irmão estava com um negócio que não estava passando bem, o negócio dele, que era uma rede de academia. Eu dei o suporte, mas não foi isso que fez a minha, né? Não foi ele. Eu dei o suporte porque eu estava ali disponível, podia ajudar dentro do olhar de RH, de fazer, mas não era isso. Na verdade, eu me sentia vazia. E aí, com isso, uma pessoa que eu fazia um trabalho de RH em paralelo com tudo isso que eu fazia, eu ainda fazia um trabalho que era social, né? E essa empresa que a gente atuava, eu tinha uma grande parceira lá, que a gente trabalhava juntos, fazia algumas palestras, algumas ações, e um dia a gente cruzou no café da tarde, assim, bem despretensioso, e ela falou, o que você tá fazendo, Márcia? Eu falei, pois é, eu pedi demissão, e não sei ainda. Ela, como assim? Gente, não, a gente tem que trabalhar junta. Né, ela, como é que era? Essa minha primeira sócia, ela veio do mundo acadêmico, né? Então ela tinha muito esse olhar do planejamento, da coisa da educação, da coisa, né? Ela tinha muito isso. E eu vim do mundo corporativo e do furacão, do tudo pra ontem, né? E aí ela falou, cara, eu acho que a gente vai fazer uma casadinha perfeita, vamos? Eu falei, vamos. Aí a gente começou a construir, né, a conexão, começou a idealizar, tinha muitas coisas que ela já tinha em mente, outras eu mudei completamente, né, foi muito legal.
E aí eu abri a Conexão, sendo durante, assim, acho que quase 2 anos eu e ela, entendeu? Então era a gente que fazia tudo, fazia treinamento, seleção, principalmente seleção, né? Que era uma frente mais fácil, né? De você começar um trabalho. Então a gente começou muito com seleção, aí eu comecei a ver a necessidade de ter mais pessoas comigo para ajudar, e assim a empresa foi crescendo, né? Hoje a gente está aí. Depois de alguns anos, a Paula... E aí, assim, conciliando isso tudo, o que aconteceu? Era muito bom porque, por mais que eu estivesse abrindo uma empresa nova, e muito trabalho também, muito, né? Principalmente porque era eu e ela, muita entrega, muita coisa juntas, duas, o fato de estar em Niterói, coisa rara na minha carreira, né? Eu nunca tinha trabalhado antes em Niterói, e o fato de estar mais perto, assim, da minha rotina, né? Eu poder conciliar a minha rotina, né? Então, levava na escola, buscava, fazia essas coisas no meio, né? Uma vez eu me lembro, assim, no início da Conexão, que eu fui almoçar com meus irmãos. Isso era uma coisa rara na minha vida, né? A minha vida era muito final de semana, era tudo muito corrido. Depois das 6. Isso, né? E aí, assim, então, eu falei, nossa, isso aqui é incrível. Eu e Paulo, a gente fazia treinamento na praia, a gente ia pra praia desenhar, rascunhar. Então, aquilo ali foi me encantando mais ainda. Eu falei, caramba, existe qualidade de vida com o que a gente gosta, né? E acima de tudo também poder fazer aquilo que eu achava que era mais legal, né? Que eu já tinha aprendido. Eu vivi muitos segmentos e eu vi que nem tudo que funciona num funciona no outro. Então, assim, poder trazer uma cultura para a Conexão de algo que não era engessado, porque eu contratei muita consultoria na vida inteira. E as consultorias, de um modo geral, elas tinham essa característica da coisa da prateleira. Né? Eu tenho um treinamento de vendas maravilhoso. Eu tenho nada contra, tá, gente? Todo mundo tem seus segmentos. Mas o fato de trazer algo, olhando para o cliente, para a essência dele, fazendo algo personalizado, isso me encantava muito. Dava muito mais trabalho para mim, para a Paula e para quem, né, começou a jornada conosco aí também. Mas para mim fazia muito mais sentido. E a qualidade, né? Então, é engraçado como que uma vez eu vi uma frase disso, deixe seu trabalho falar por você. Naturalmente a gente começou contar para o outro, que contar para o outro, que contar para o outro. Assim, eu não fazia marketing até, sei lá, né? Foi com a sua entrada que a gente pensou nisso. Era muito o marketing do cliente indicando, né? Então isso é muito legal. Como que você fazer um trabalho diferente faz a diferença. E aí, depois de alguns anos, a Paula teve um novo projeto na vida dela, né? O marido dela é para uma outra cidade. E era uma proposta muito bacana para eles, enquanto casal. E ela falou, Márcia, eu não sei se eu quero seguir. Ainda falou, vamos abrir uma outra empresa, essa minha, né, mania de querer, vamos embora, vamos mais. E ela falou, não. E aí a gente separou, tranquilo, né? Eu comprei a parte dela, ela não queria, ela já estava com outros projetos, fazendo Empretec, fazendo outras coisas. E eu falei, vamos embora. E aí eu convidei meu filho para trabalhar comigo, nesse momento ali, só apenas como uma sociedade mesmo. Enfim, ele estava fazendo, na época, administração, na IBMEC, lá um cunho muito de economia. Eu falei, vamos ver o que vai dar. E um dia, né, ele ficou, né, só no papel e eu lá, seguindo, a empresa indo, né, caminhando. Um dia ele falou, vem cá, mas me conta aqui, o que você faz? Aí eu falei, agora você deixa comigo que eu vou te contar o que eu faço. Eu contei da empresa, na época, né, você estava fazendo também uma matéria que era muito relevante, já tinha sido líder, né, da área lá dos projetos que eles faziam dentro do IBMEC, indo para a área de RH. Aquilo foi condicionando também, né, por uma coincidência. E aí o Lucas entrou, e depois que o Lucas entrou, a empresa mudou completamente, né? Porque tem um divisor de águas aí, porque de fato veio também a modernidade, veio essa questão da criatividade, da inovação. Ele é muito parecido comigo no que diz respeito à entrega de qualidade e a gente adora acabar, finalizar as coisas. Então ele tem muito essa energia, e aí somando forças a gente hoje, né, tá nesse caminho maravilhoso aí. Que história, né?
E é muito legal ouvir histórias assim, porque e você vê a essência, né? Eu acho isso mais legal, assim, como que você consegue pegar diferentes partes da história que vão se conectando de acordo com esse feeling, com essa, né, com você acreditar, né? E isso vai traçando um caminho que quando você olha pra trás você fala, nossa, né? Realmente isso aconteceu dessa forma, né? Engraçado que eu nunca tive medo. Sim. E ela falou isso também. É assim, a gente tem, lógico, uma insegurança. Você trocar um conta-cheque gordo, né? Uma segurança por nada, no início é um sonho. Quase assim, né? Ser meio doida, não é isso. É porque você acredita muito. Sim. E você, é incrível, eu nunca fiquei olhando pra trás, sabe? Parece que cria uma barreira que você fala, nada vai dar errado. Não vai dar errado, não é? E ainda mais assim, é viver, eu no meu caso, uma diferença dessa coisa do poder fazer o que eu quero mesmo, né? Não é que eu não fazia nas outras empresas, não é isso. Mas tem sempre um processo, né, maior por trás disso. Fazer do jeito que eu quero, que eu acredito, que eu aprendi. Fazer com... quando a gente começou a conexão também, quem começou a trabalhar com a gente, os clientes começaram a aparecer, era uma coisa que parece mesmo conexão. Né? Porque não é à toa, porque a gente começou a ver que aquilo ali era muito mágico, assim, era muito gostoso. A gente às vezes não se dá conta que a gente está trabalhando, não é verdade? Sim. Tem hora que a gente fala, caramba, tá tão gostoso isso aqui, e não parece nem trabalho. Então isso é muito bom, né? E como é que você deixar de ter uma sócia para ter um filho sócio? Olha, foi um desafio muito grande para nós dois. Nós aprendemos muito um com o outro. Sim. Eu acho que a gente tinha muita coisa parecida no que diz respeito a essa coisa do empenho, da dedicação, do acreditar, do otimismo, sabe, de não ter medo. Ele é muito parecido comigo nisso, mas óbvio que nós somos diferentes, né? Ele tem essa coisa muito mais organizado em relação a tudo, né? Sempre foi, desde cedo. Quando era criança, assim, 6 horas da manhã, ele ia lá, mãe, tá na hora da escola. Caramba, ele não faltava nunca, aquele menino super disciplinado, super dedicado. E eu sou mais leve nessas coisas, né? Então a gente, não que eu não acho importante, não é isso, mas eu sou mais leve, eu sou mais... Então a gente foi aprendendo a respeitar o outro e levar o que tem de melhor, né? Que eu falo, vambora, você é bom nisso, então você cuida disso, deixa eu cuidar de outras coisas. E a gente foi dividindo. Hoje a gente tem áreas, né, bem definidas, o que ele cuida e o que eu cuido, e isso fez toda a diferença nesse início, né? Que no início não era assim, a gente fazia de tudo um pouco, né? Quando eu entrei, a empresa tinha você e mais duas pessoas. Né? Tipo, um estagiário. Era você, uma consultora e um estagiário, né? E eu. Era assim. Então, eu entrei fazendo tudo que tinha pra fazer ali, né? Apagando incêndio, resolvendo coisa, aprendendo muita coisa, porque apesar de já ter uma experiência nessa área, foi completamente diferente, né? Eu sempre falo isso, consultoria, o tempo de aprendizado que você tem é multiplicado de uma forma absurda, porque você lida com a realidade de diferentes clientes, diferentes segmentos, muitas pessoas diferentes, com perfis diferentes. Ao mesmo tempo, né? Eu lembro que a gente saía de reunião, às vezes era um casal, marido e mulher, sendo donos da empresa, e a gente estava ali ajudando o RH. Então a gente aprendeu muito com isso. Ele, né, também foi aprendendo muito com essa... Né, com essa diversidade mesmo, diversidade, né? E que bom que você entrou nesse tema do RH, porque era exatamente o que eu ia perguntar para a Letícia agora. Você trouxe na sua fala que desde o início da carreira já tinha, quando você assumia esse papel de líder, esse olhar para desenvolver comportamento, né, estimular no outro, esse olhar. Como foi isso quando você começou a empreender? O que desse conhecimento enquanto líder você trouxe para esse negócio? Então, quando eu abri a primeira loja, eu tinha que botar 20 funcionários trabalhando comigo de uma hora para outra, né? Então, assim, são 5 vendedores, 4 caixas, 2 pacotes, financeiro e estoquista, coisa que eu nunca... Nem era o teu perfil, né? Você nem conhecia esse perfil. Nem conhecia, gente. Olha, eu queria ter... porque na época eu acho que não tinha esse negócio de tirar foto, Instagram. Não tinha, não. Mas aí eu tinha que contratar essas pessoas. E eu não tinha a mínima noção.
E o shopping ainda estava em construção. Era uma sujeirada, uma poeirada. E aí, eu fiquei na porta da loja e tinha uma fila gigantesca. A gente começou a divulgar e um ia falando para outro, né? Assim mesmo. E na época tinha muita gente desempregada em Itaboraí. Muita. Então, tinha muita gente que via aquele emprego como tábua de salvação, né? Tinha mãe com filho na fila. Que leva o filho para poder, né, se inscrever. Pelo amor de Deus, dá emprego pra essa pessoa, né? E eu fui totalmente na intuição. No feeling, no meu sentimento, o que eu tava sentindo. Óbvio que hoje meu olhar é completamente diferente, muito mais apurado. Sim. Mas a minha primeira equipe foi composta de... Primeiro que não existia varejo ou comércio em Itaboraí que eu pudesse pegar esse público para trabalhar comigo. É verdade. Sim. Né? Lá as pessoas trabalham muito mais na área técnica, né? No Comperge, enfim, em construção. É outra cabeça. Antes daquele shopping, o comércio ele era muito pequenininho, né? Muito pequenininho, uma cidade muito pequena. Até de agricultura as pessoas Sim, é viviam. verdade, é verdade. E aí a primeira equipe foi uma menina que fazia palhaço em festa infantil. Ela se vestia de palhaça, a Rose. Foi uma menina que fazia docinho, bala personalizado para festa infantil. O Sirley, gente, o Sirley foi demais. Ele vendia raquete de matar mosquito no sinal. Olha! Ele vendia e eu falava, vende essa raquete pra mim, vende como é que é. E aí ele me vendeu, eu fiquei encantada com aquilo. Aí eu quis também fazer a inclusão, botei uma terceira idade pro pacote. Legal. E foi assim, foi muito, vamos comigo, vamos juntos e vamos crescendo juntos. E só de você lembrar dessas histórias, né, de carreira, isso é o máximo. Estão com você? Não estão. Mas assim, tenho contatos com todos, tenho convívio com todos. Ficaram muito tempo, né? Que bom, Letícia. Eu tenho 2 pessoas desde o início da loja comigo. Mas as outras foram pelo caminho, né? Cada um faz parte. E até porque começaram a ser cobradas de formas diferentes, né? Sim. Quando eu abri, eu tinha uma cobrança. E quando eu fui começando a ter experiência e saber exatamente o que aquela pessoa tinha que me entregar, eu comecei a mudar a minha forma de exigência, né? Sim. E aí a gente passou a ter processos. Que antes não existia. Antes era tudo, vamos vendo o que vai acontecendo e vamos fazendo junto. Exatamente. Que legal, e isso é muito interessante porque isso me vem muito na cabeça quando a gente entra numa empresa, né? Principalmente do varejo, porque é muito legal, Letícia, quando a gente encontra empreendedores e empresários que, apesar de não ter o conhecimento técnico profundo sobre o tema recrutamento, sobre desenvolvimento, tem uma intenção muito positiva nessa ação, sabe? Isso é muito claro pra gente. Quando a pessoa tem essa intenção e acredita, e quando ela não tem. E quando ela tem, é incrível, porque mesmo sem a técnica, ela conseguiu construir coisas incríveis. É verdade. Conseguiu construir clima, cultura, um time engajado. Óbvio que tem dificuldades, tem problemas, mas ela conseguiu contornar muitas dificuldades no vambora, deixa eu fazer do jeito que eu acredito, deixa eu ser ético, deixa eu ser transparente, né? E trazendo de valores como guia dessa direção, né? E eu vejo muito nessa sua fala, porque realmente você trouxe esse histórico que você tinha, e acho que só de você contar a história dessas pessoas já mostra muito o que você estava avaliando nelas. Eu acho que tem uma questão de empreendedorismo, de topar algo novo, né? De realmente arriscar. Eu precisava, na época, de um braço direito, assim, faz tudo pra mim. Que fazia o financeiro, fechamento de caixa, RH. Na época eu não sabia nem o que ia fazer, mas eu precisava que fosse feito. E aí eu perguntei ao meu irmão, falei, você não tem nenhum amigo pra me indicar, não? Aí ele falou assim, tenho um amigo que faz escalada comigo. Maravilhoso. Eu falei, então chama pra ele pra vir trabalhar comigo. Aí veio. Só que na época não tinha ninguém, só tinha eu e ele. Bom, aí eu tinha que ir pra Goiânia pra fazer treinamento, porque não tinha loja ainda. A única loja no Brasil que tinha em Goiânia, mais próxima. Aí eu fui pra Goiânia pra fazer o treinamento. Só pra me localizar, isso foi em que ano que abriu a loja de Itaboraí? 2000,
A gente tá em 2021. 21, Tem 4 anos a loja lá, 5 anos. Ah, então foi 2018, por aí. 15, 17, Acho que antes, né? 2015, Acho que 16, 18, né, talvez. Isso aí. Que nem eu. Eu sou péssima de data, gente, em tudo. Tem 5 anos, né? 5 anos, a loja. 2016, então. Eu sei que o Ian, não vou falar o nome não, mas o amigo do meu filho, do meu irmão, gente boa, conversa bacana. Sabe aquele cara, gente fina pra caramba? Que, poxa, que conversa bacana. Eu falei, cara, esse cara vai dar certo. Aí a gente foi pra Goiânia pra fazer treinamento. Chegamos lá, eu tava na sala do financeiro da loja de Goiânia. Aí a menina do financeiro, que na época estava fazendo financeiro, chegou... Ah, que legal vocês aqui. E você? Qual o seu objetivo na loja? O que você quer fazer? Ele, eu não sei, eu gosto mesmo de escalar. Assim? Eu falei, eu não tô acreditando que eu invisto nessa viagem. Tô investindo nessa pessoa, eu não sei, eu gosto de escalar. Eu falei, eu vou fingir que não ouvi, porque senão vai acabar com o meu dia, vai acabar com toda a experiência que eu tô tendo aqui, né? E 15 dias depois já era a inauguração da loja. Era aquele cara meio perdido, mas que ele ajudava no que era possível, sabe? No dia da inauguração, ele não chegou atrasado, tarde, depois de todo mundo, porque ele teve que salvar alguém que ficou preso numa pedra aqui em Taquatiara. Caramba. E ele teve que ir lá escalar para pegar essa pessoa. Eu falei, gente... Aí nesse dia eu falei, eu tô muito mal assessorada. Eu preciso desenvolver essa habilidade, sabe? Eu preciso contratar melhor, eu não posso ficar refém dessas coisas. É verdade. Né? E aí foi ótimo enquanto durou, mas me abriu muitos olhos, assim. Que legal. Porque você passa a realmente perceber que é necessário um olhar mais técnico para essa questão, né? Porque quando a gente olha para muitos negócios, é muito comum a gente ver o empresário focado no core business do negócio, né? Sim. E é para ser isso mesmo, né? É muito difícil esse empresário, essa empresária, ser muito bom no financeiro, no RH, na logística, com cliente, em vendas. Ele tem que ter um olhar para tudo isso, mas o quão mais ele puder ter pessoas que saibam mais do que ele nessas frentes, melhor, né? E eu acho que tem muito nessa... Faz crescer, né, inclusive. Exatamente. Porque se você vai fazer tudo... dificilmente você vai conseguir dar conta. Exatamente. Eu comecei a ver que eu ficava lá na loja 12 horas por dia dentro de loja, trabalhando pra caramba, fazendo venda, tirando pedido. Mas eu falava, gente, eu tenho que ter tempo para ver outras coisas. Eu tenho que ver o macro também. Eu tenho que fazer network, estratégia, fazer uma compra assertiva, saber meu markup, né? Fazer uma gestão de estoque que eu não tinha. E aí eu comecei a delegar. Quando eu comecei a delegar, eu comecei a ver quem era quem. Porque antes eu fazia, a pessoa não fazia, eu falava, eu vou lá e faço por ela. Isso. Né? É bem comum. E depois que eu comecei a falar, não, a pessoa tem que fazer. Se ela não faz, não vai ter ninguém pra fazer. Alguma coisa errada. E aí foi que muita gente saiu, novas pessoas entraram. Hoje a nossa contratação é completamente diferente. Aqui em Itaipu, quando eu abri a loja aqui, no shopping... Eu não sei, você já deveria estar aqui. Eu botei uma plaquinha na porta. Falei assim, contrata-se vendedor, estoquista, gerente, caixa e no dia tal comparecer ao estacionamento do shopping. Quando eu compareci no estacionamento do shopping... O que aconteceu? Quantas pessoas? Eu tive que vir escoltada de segurança. Os seguranças do shopping tiveram que me escoltar. Sério? O estacionamento lotado. Igual Papai Noel, tipo o dia do Papai Noel. Chegada de Papai Noel. Começaram a divulgar para os grupos, transmissão de WhatsApp. E tinha gente do Rio. Aqui foi a segunda ou a terceira? Foi a terceira. Então primeiro foi Caraí, depois veio aqui. Então já tinha uma marca em Niterói, né? Isso que eu tô querendo saber, né? E tem muito da marca, né? A gente hoje em dia, quando trabalha em recrutamento e seleção, porque a gente tá vendo muitas empresas que trabalham em recrutamento, assim, deixa eu abrir essa vaga aqui, nem divulgo qual é o nome da empresa, não exploro nada, inclusive consultoria. E é algo que a gente briga hoje pra fazer. A gente quer usar a sua marca. Tem muita gente que é engajada com a marca ReHap, que quer trabalhar na ReHap, porque se identifica com o mercado, com o público, com o cliente. Então tem que explorar isso. Então, foi
foi uma ótima estratégia, porque é um ponto de venda, já tem identidade, a pessoa olha, tá ali, já tem quem é da região, né? Que ainda tem a coisa do local. Aí como é que você fez, Letícia? Por quê? Massa. Aí tava eu e meu marido sozinho. Eu falei, parecia um jogo do Maracanã, assim, Fla-Flu, um negócio lotado. E aí eu sentei numa mesa e ele junto comigo. E a gente dividiu horários, assim, na parte de tal a tal seria venda, tal a tal caixa. Ah, legal. No outro dia seria gerência, então a gente dividiu. Chegou uma hora que eu falei, não vai dar mais pra gente ficar junto. Você vai pra lá, eu vou pra cá. Quando você achar um candidato, a gente separa o currículo e a gente faz uma segunda entrevista os dois juntos. Em outro momento, né? Era tanta gente que eu já, na abertura, a pessoa quando abria a porta da sala de reunião aqui embaixo, eu já sentia a motivação. O bom dia dela, se ela me dava assim, bom dia. Eu falava, pronto, tá terminado, tchau. Aí a pessoa chegava, bom dia, eu falava, vem aqui, vamos conversar. Aí eu já fazia uma entrevista bem feita. Porque tem isso também, né? Da pessoa querer estar ali. É verdade. Né? Ainda mais pro seu público, né? Que isso é essencial, né? Essa coisa da oratória, da fala, do conquistado, do entusiasmo, da energia, né? Da energia. Energia é tudo em venda. E por incrível que pareça, a minha equipe, 100% da equipe, tirando um ou outro, muito pouco, continua comigo até hoje aqui em Itaipu. Que legal. Todos que estavam lá naquele dia, naquele processo seletivo com aquela fila enorme. Legal isso, né? Então, assim, só de estar ali, eles já eram campeões, sabe? É verdade, né? Eles já eram muito, muito vitoriosos. Com certeza. E ter esse olhar, né, enquanto empresário, de, pô, eu vou lá entrevistar essas pessoas. Sim. Isso é muito relevante também. É isso que eu falei. Que porque a gente... Eu acho que não dá para terceirizar. Tem coisa, né? Porque a gente viu o movimento do mercado, que foi assim, durante um período, eles começaram, os líderes participarem poucos das seleções. Entendeu? Terceirizar então, 100%. 100%. Então, às vezes era o RH... que fazia junto com a consultoria e tal, e a liderança não tá aí. Ela não participava, ela só via lá, né? Nossa. E isso é um problema, né? Eu acho que o RH, ele tem o seu papel fundamental. Seu papel de olhar comportamentos e ajudar. Até porque mas agora... tem que ser o dono, tem que ser o gestor. Porque quem tá ali no dia a dia sabe coisas que o RH não vai saber, infelizmente. Nem tem que saber. Nem tem que saber. E como eu tenho demandas que o RH tem demandas que eu não sei. Isso aí. Né? Eu agora descobri o tal do perfil comportamental, né, Márcia? Muito legal, né, Letícia? Gente, essa análise ajuda, assim, já me tira 90% do meu trabalho. É verdade. Né? Então eu tô tomando decisões muito mais assertivas. Muito mais assertivas. E eu tô começando a criar uma equipe que se compõe, né? Que se complementa, Se complementa. Sim, é muito importante. Porque às vezes eu via que tinha muita briga na equipe. Muita briga, muito conflito. Né? Fala, caraca, tá todo mundo querendo disputar o espaço no mesmo momento. Ainda mais vendedor, né? Exatamente. E eu sei agora que eu tenho que mesclar, sabe? Sim. Eu não posso ter todo mundo, sabe, dominante, eu não posso ter aquele gavião. Porque aí vai dar errado, né? Vai dar briga. Vai dar briga. Vai dar como? Vai dar briga. E o mais interessante é isso, que essas coisas se completam mesmo, esses perfis. Eles fazem a diferença, porque também você tem clientes de perfis diferentes. Sim. E não é só pelo cliente, lá dentro da loja, possivelmente, até a atuação. Sim. Um é mais organizado para lidar, sei lá, pra com arrumar caixa, o estoque. exatamente. Você poder usar disso, né? Do que ele tem de melhor, né? É exatamente isso. Parece até que você tem uma, né, o perfil, né, parece que você, aquela coisa assim, gente, parece que adivinharam. O que aconteceu? Eu tô com... De onde veio esse resultado, né? Quando a gente dá a evolutiva de um teste do DISC, do MBTI, enfim, do que for, as pessoas às vezes ficam, nossa, né, o que tá, como que isso aqui apareceu uma bola aqui, de cristal, né? como é que você adivinhou? Gente, mas essa sou eu. Mas como assim? E isso é um RH. Aí que você realmente dá joga esse os poder dados, pro né? líder. Você mostra, olha aqui, ó, como é que é seu time, você tem isso. E aí, como usar? Aí pronto, é o que você precisa, né? Sim. Exatamente.
E agora eu tô deixando de ser muito mais intuitiva, sendo assertiva Isso com essas aí, ferramentas, né? Exatamente, porque você usa isso como apoio. Inclusive, a gente gosta muito de falar isso. Não dá pra só levar em consideração a ferramenta também. Isso porque aí. apesar dela ser muito assertiva, ela também erra. A pessoa pode estar mal no dia que ela respondeu, ela pode ser interrompida, diversos fatores. Então, tem que considerar a percepção do líder também. Tem que considerar a autoavaliação da pessoa também. Então, é uma ferramenta que ajuda, apoia na seleção, no desenvolvimento, no crescimento, mas ela é mais uma ferramenta, né? Que pode ser usada com outras. A gente adora usar, dependendo da situação, mas a gente normalmente inclui uma dinâmica, inclui entrevistas, inclui perguntas, né? Coloca essa pessoa para agir numa situação, para avaliar se aquele comportamento que apareceu no teste realmente aparece no dia a dia. Olha, isso que tudo. legal. Porque aí você consegue realmente provar se aquilo ali tá de acordo. Porque tem gente que tenta manipular o teste. E tem como manipular. Se você responder... O que eu espero, eu queria ser. Exatamente. Eu queria ser. Isso tem que ter um grande cuidado. Entendeu? Mas às vezes Ou até o próprio teste acusa ele também. acusa que a pessoa tentou burlar, sabe? Até eu e meu marido, porque nessa situação meu marido voltou depois que a gente foi abrir a segunda loja. E aí hoje eu sei exatamente o meu perfil, até onde eu posso ir, até onde ele pode ir. Porque antes a gente ficava assim, ó, sabe? Caramba, os dois querendo tomar conta do mesmo espaço. E a gente começou a ver que não, tem espaço para todo mundo. Até onde eu vou, até onde você vai. Isso diminuiu o conflito em casa. Sim. Melhorou tudo. O convívio familiar, né? Até a gestão da loja. A gestão. Mesmo. Cada um sabe o que fala comigo, o que fala com ele. Isso aí. E as coisas fluem melhor. Parece que é uma engrenagemzinha que uma vai encaixando na outra. E aí gira mais fácil, né? Hoje... E quando tem essa estrutura, né? Quando isso é realmente acompanhado, faz toda a diferença. Quando você tem alguém olhando para isso. Porque a gente vê também muita empresa que vai lá, aplica um teste comportamental, tem essa análise, dada evolutiva... E vai embora. E fica abandonado aquilo ali. Retira. Daqui a um ano, volta a falar disso e nada foi feito nesse acompanhamento. Aquilo não foi usado ao longo do ano para pensar em ação, para gerar engajamento. Vai fazer um treinamento? Cita aquilo. Verdade. Faz uma ação no dia a dia que cita os perfis e fala para eles brincarem com isso, né? Mantém isso vivo, porque... Pode ser a melhor consultoria, pode ser o melhor teste. Se a empresa, se o líder não colocar isso no dia a dia dessa galera, não adianta. Em pouco tempo. Jogado pelo rabo. E às vezes você não precisa de muito, não, né? Não. Às vezes a gente acha que para motivar a gente precisa de coisas simples. Às vezes eu motivo, sinceramente, com um recadinho. É um recadinho escrito a próprio punho. É isso aí. Aqui, ó, a gente tem um ótimo exemplo aqui. Quem tá assistindo não tá vendo, mas se tá acompanhando as redes sociais lá da Conexão, né? O PEC da Felicidade. Uma ação que a gente fez aqui no Setembro Amarelo. Qual é o custo dessa ação? Post-it, caneta e durex. E boa vontade das pessoas. É basicamente isso. E olha que legal, todo dia a gente tem gente falando lá no nosso canal interno sobre essa ação. Postando, tentando adivinhar, né? Que é o quê? Você colocar ali coisas que trazem felicidade pro dia a dia. Momentos de felicidade. Coisas que trazem momento no dia a dia de trabalho, às vezes no home office, no presencial, que te alegram, né? E é uma ação super simples. E é isso que nos motiva, né? É. No final do ano eu faço também uma árvore dos sonhos. Que lindo, eu adoro. Aí eu coloco a bolinha lá e cada um tem que falar. Escreve lá o seu sonho, né? Que bacana. E aí eu falo, aí a gente vê muito que cada cliente que entra, ele é um pedacinho daquele sonho, né? E o que você vai realizar o seu sonho, qual vai ser o seu sonho? Aí todo mundo coloca, mas o sonho com que você vai trabalhar e vai te propiciar a realizar. Também você não vai colocar, eu quero viajar para Paris, sei lá, eu quero... Não, pode até ser, mas aí vamos lá. Mas o que você vai fazer pra isso? Vamos real naquele momento, né? Nesse mês eu tenho que bater minha meta, com essa meta realista, qual vai ser meu sonho e o que eu vou executar. Nossa, mas dá um resultado. E é tão bonito quando você vê o sonho acontecer. É emocionante, assim. É emocionante. Ainda mais se aquilo ali fez parte da história da empresa, né? Porque a empresa proporcionou isso. Ontem a gente estava aqui gravando outro podcast e a gente ouviu essa fala, né? Eu comprei a casa a partir da empresa, né? Olha que... Cara, isso aí cria um significado para esse trabalho, assim, que é muito difícil você apagar. Quando você também coloca o grupo para falar, todos eles, dos seus sonhos, né? Sonhos, enfim, expectativas, felicidades, objetivos. Isso cria no grupo também uma aproximação que faz diferença. Você logo vê também quem não está conectado, quem tá, né? Porque aquilo ali cria um caramba, vamos junto, né? Sim. Cara, eu gostei da tua história. A tua história vai me fazer
eu vou, né? Motiva me o outro motiva. também, então, né? isso é, né? E você sabe que até no meu processo seletivo hoje em dia eu pergunto qual o seu sonho? Eu acho que Porque eu acho que quem não tem sonho, não tem propósito, não tem por que sair de casa todo dia. Sim. Concordo. Né? Aí se a pessoa começa, não sei. Pronto, pra mim já acabou. Já virei a página, sabe? Então assim, qual o seu sonho, qual o seu hobby? Porque as pessoas têm que ter prazeres, né? Prazeres de viver. E quando você tá feliz, você consegue fazer uma entrega melhor. Com certeza. Então não adianta você falar assim, olha, mas na entrevista o que eu ouvi, gente, não faça isso quem estiver ouvindo. O que você gosta de fazer? Fica em casa. Não gosto de fazer nada não. Fica em casa dormindo. Eu falo, gente, se essa pessoa gosta de ficar em casa dormindo, o que ela vai ficar fazendo aqui? Né? O que ela vai me entregar? Ela ir lá fazer isso. Alguém mandou. A gente teve um webinar agora que foi sobre felicidade no trabalho, porque hoje existe um cargo dentro do RH que é o chefe de felicidade no trabalho. As grandes empresas estão tendo uma pessoa que só pensa em felicidade do colaborador. Isso é uma prática. Inclusive aqui na Conexão a gente tem uma consultora que é a Tayla, que é chefe de felicidade no trabalho, que faz esse trabalho. Porque é uma formação, tem uma certificação. Toda a psicologia positiva por trás disso. E você consegue metrificar a felicidade desse colaborador ao longo da jornada dele, em cada ponto de contato, no recrutamento, no onboarding, na promoção, no desenvolvimento, na avaliação, até no desligamento, e avaliar esses momentos e o quanto de felicidade você está gerando em cada um desses momentos. Sim. Porque isso hoje em dia é o RH, né? Deixou de ser aquela área que ou era abraçador de árvore ou era DP. O DP, né? Que a gente pergunta, né? Quantas vezes a gente está fazendo diagnóstico em empresa, começando, né? Numa empresa, ele resolveu contratar um RH e a gente vai... Aí a gente pergunta, tá bom, me fala, o que você, pro colaborador, né? O que pra você é um RH? Aí ele fala, RH é a pessoa que cuida lá da minha folha de pagamento, que demite. Gente, isso aí não é mais isso. Há muito tempo, né? O RH deixou de ser isso há muito tempo. E fala um pouquinho disso, Márcia. Eu já ia te perguntar, como que é hoje o trabalho da Conexão atuando junto com marcas, com empresários que têm essa necessidade de ter um RH estruturado? Eu acho que assim, há um tempo também teve essa coisa da pessoa querer ajudar alguém da família, um empreendedor, e falar assim, eu vou convidar meu sobrinho, que ele tá fazendo psicologia e ele vai me ajudar, ou sei lá, a fazer RH. O que eu mais escutava, assim, principalmente quando comecei a Conexão, e aqui em Niterói, né, os pequenos e médios empresários, muito nessa vibe, assim. Né? E isso, cara, é o grande erro, né, que a gente comete. Não, tem pessoas até que podem dar certo, porque queriam isso na vida, estudam, se especializam. Outras não. E aí você vira um RH tirador de papel, um RH que não olha para a estratégia, um RH que está só querendo cumprir com algumas obrigações legais aí que são necessárias. E hoje o RH é muito mais do que isso. É isso que a gente ajuda, né, nas empresas. É chegar e trazer o seguinte: pessoas felizes, engajadas, motivadas, nos lugares corretos. Porque às vezes tem gente boa que tá errado, só tava num lugar que ela não tava bem, que assim, é você fazer às vezes uma mudança, e às vezes é só você conversar. Esse diagnóstico, Letícia, que a gente faz inicial com algumas pessoas, às vezes as pessoas, né, normalmente assim, vamos supor, o empresário falou, Márcia, eu quero, tô precisando do RH, como é que você vai fazer? Então primeiro a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai conversar com o seu time, a gente vai escolher aí 10, 15% do seu time, liderança, enfim, pessoas mais antigas, mais novas, para a gente bater um papo estruturado, onde a gente vai medir. Para além disso, a gente passa uma pesquisa de clima também, que é virtual. Aí a gente começa a conversar com as pessoas. Às vezes, a pessoa, pelo simples fato da gente estar ali conversando com ela, onde a gente faz perguntas como sonho, como expectativas, como trajetória. Então, sonho, expectativa e trajetória, a gente fala disso também na entrevista. Então, quando a gente, às vezes só pelo simples fato de ter conversado com essa pessoa, ter ficado ali por 1h30, 2 horas, ouvindo, perguntando, questionando, ela já sai da entrevista diferente. Ela já fala. Tem pessoas, assim, comprovado mesmo, que saiu do nosso bate-papo, se matriculou numa faculdade, estava colocando o peso e a responsabilidade da infelicidade dela na empresa. Sim. Só que a infelicidade dela era dela, entendeu? Sim, porque ela não estava olhando para esse contexto, né? Porque é isso, ele tem que ser responsável pela carreira dele, pela vida dele. A empresa pode ajudar, sim,
é óbvio, mas ela não é responsável totalmente. Então, o colaborador tem que ser protagonista. Tem que ser protagonista. E é isso que a gente provoca muito nas nossas conversas e nas nossas ações. Então, isso, a empresa, assim, em tão pouco tempo, ela vê resultados, assim, incríveis. Porque as pessoas começam a ficar mais felizes, realmente se posicionarem melhor, né? Colocarem tudo, né? O que tá bom, o que tá ruim, o que precisa mudar. Às vezes é questão física, a gente já pegou assim um lugar, estrutura física, né? Pô, não tem uma cadeira, Márcia, decente aqui. Olha onde eu trabalho. Ah, o banheiro, pô, fica no meio de um lugar, a gente não pode usar o banheiro ninguém, que todo mundo vê que tem um banheiro. Às vezes são coisas simples que para o empreendedor, ele vai lá e vai fazer uma ação, vai mudar, e aquilo ali estava gerando uma infelicidade no colaborador, entendeu? E ainda tem essa questão de muita gente ter medo de falar, né, pro dono. Porque em muitas empresas pequenas, o dono é que tem relação direta. Como que eu vou chegar pro dono e falar que eu tenho algum problema, sei lá, com um parente dele, que tá aqui dentro da empresa, que é muito comum em empresa familiar. Ele não consegue. E aí, quando a gente entra nesse trabalho, a gente consegue mapear isso. E quando a gente apresenta esse relatório, né, Márcia, a gente não traz o nome das pessoas, a gente traz dados estatísticos. 30% das pessoas apresentaram essa questão. E aí a gente trabalha em cima da estatística e não em cima de achar culpados para a questão. Às vezes o empreendedor, né, ele tá tão nessa coisa ainda, aí a gente vai apresentar o resultado. Não, mas eu quero saber quem foi que falou. Não, o que vai adiantar eu dizer para você quem foi que falou? Né? Vai adiantar que o resultado tá aqui, a gente vai mudar isso. Então tem isso, né? Às vezes, por ser uma empresa pequena, enfim, tem essa cultura, né? E, então, assim, essa coisa também de aprender a lidar, né? Que como eu vim de um mundo maior, em termos de RH, de estrutura, foi bem interessante para mim também ter essa... Eu tive que me reinventar também nesse sentido, né? Porque é outro tipo de discussão, é outro tipo de problema, né? E é outro tipo de atuação que a gente tem que ter, entendeu? E isso é muito legal. Então, eu acho que a conexão... se eu puder falar assim para você, o que mais difere é a questão do ser personalizado, do ser entregue, né? A primeira coisa que eu vou querer entender da empresa, quem é essa empresa? O que ela é? Qual o valor dela? Tá escrito lá? Mas tá ali? A gente pergunta aos colaboradores, Qual é a missão? Qual é a visão? Não sei, não. Putz, pior que eu tava vendo isso ontem lá no site. Aí eu falo assim, não, mas eu não quero que tá escrito, não. Fala pra mim, assim, lá no seu coração. O que você acha que a empresa existe? Quais são os valores que estão aqui, os comportamentos que estão aqui? Aí ela, tal. Aí a gente vai ver o que está lá nos colaboradores, às vezes não é o que está escrito. Né? E aí a gente tem que conectar isso. E isso faz toda a diferença para o colaborador querer sair de casa, para ele acreditar, porque você tem que cruzar com ele também, com a verdade dele. Sim. Né? Voltando àquele negócio que a gente estava falando, né? A felicidade motiva, a felicidade ela engaja, né? Sim. Então, quando eu tô feliz, eu engajo você estar feliz, a felicidade contagia, né? Essa é a palavra. É contagiante mesmo. Exatamente. Um sorriso, uma gargalhada, né? Não tem como. Exatamente. Aí as coisas vão... Sim. Imagina, você tem seu momento de estar triste, ninguém precisa estar feliz também todos os dias, não, né? A gente lógico, tem que ter esse direito, somos seres humanos, né? Faz parte. A gente ontem também, no webinar que a gente fez, a gente falou justamente disso, né? Que a tristeza, ela é importante para existir a felicidade. Aquele filme Divertidamente, né? Que eu acho fantástico, retrata isso, né? Que a alegria só consegue estar ali se houve momentos de tristeza. Que é justamente esse equilíbrio que deixa a alegria melhor do que ela poderia ser, né? Isso é fantástico. E eu queria te perguntar, Letícia, você tem algum exemplo, assim, alguma história legal com relação a uma ação dessa que gerou felicidade pro time, que gerou engajamento, que você achou que foi muito legal, que vale a pena contar? Uma ação que vocês promoveram pro time? A gente faz, assim, todo mês a gente faz engajamentos, assim, né? A gente faz desde... o melhor vendedor, vamos supor, né? O vendedor que mais vendeu. A gente dá desde uma cartinha até um jantar, até um abraço, até um chocolate em dinheiro. Mas o dinheiro não pode ser toda vez, então assim, a gente vai mesclando isso, né? Justamente para ter essa sensação de pertencimento, né?
Mas todo mês é engraçado, que parece que renova as energias, sabe? E às vezes, não é o que eu falei antes, é verdade. Às vezes a gente espera uma coisa tão grande, tão grandiosa, e as mínimas coisas fazem a diferença. É você dar um parabéns para aquele seu colaborador no dia do aniversário dele. Isso. É você, né? É você dar um bom dia olhando no olho dele, né? Falando o nome dele. Eu acho que isso por si só já é o maior engajamento que você pode dar para sua equipe, né? Ouvir o que ele tem para falar, ter o espaço dele de fala, porque às vezes a gente cobra muito, mas não deixa o outro falar. Sim. A gente sabe falar, mas não quer ouvir, né? O que a gente mais vê nas empresas, Letícia, é falta do gestor ou do dono dedicar tempo ao time. É só tempo. Tempo é a coisa mais valiosa que ele pode dar ao time. É uma conversa de 20 minutos, é um almoço para você trocar. É tempo. Olha isso. Não tem... É o custo... Óbvio que para ele o tempo é muito relevante, mas ele tem que dedicar parte do tempo pro time. Não tem como. Não tem como ele acreditar que essas pessoas vão conseguir por conta própria pensar, evoluir, se desenvolver, sabe? A fazer a empresa rodar, né? Tem que ter... casos mesmo. Ela falou uma coisa interessante, né? Tinha uma empresa que a gente estava há um tempo já também, e aí o diretor começou a ficar mais acessível, assim, falando com as pessoas, e um dia ele deu parabéns para uma pessoa, né? Aí ele deu os parabéns e tal. Assim, para ela aquilo foi uma coisa que ela levou para muitos dias, assim. Ele não sabe o quanto ele motivou ela com simples fala. E aí ela ficou depois contando para todo mundo: nossa, ele me deu parabéns, ele lembrou que hoje... Que ela até perguntou: poxa, você lembrou? Aí ele falou: claro, fulana, poxa, felicidades e tal. E outra coisa que você citou e que é legal também, que é essa coisa do almoço, né? Às vezes a gente tem que provocar isso, né? Às vezes o RH tá por trás disso sem que as pessoas saibam, né? A gente fala assim: olha, o cara fez um mês, que tal você marcar um almoço com ele? Né? Pra você... Aí, nossa, é mesmo, poxa, vai ser ótimo. Porque almoço, ele vai ter que almoçar. Tipo assim, tempo, não é tempo. Que tempo? Você vai ter que almoçar. E esse tempo vai fazer uma diferença para essa pessoa que tá chegando, até para você saber, será que ela tá gostando? É aquela conversa mais, né, assim, informal, né? Sim. Então, assim, são essas coisas que você faz que fazem muita diferença no dia a dia de uma organização. A gente tem um sino, que aí, por exemplo, você faz alguma conquista, alguma meta, alguma coisa especial, a gente bate o sino, seja o momento que for, né? Pode estar pegando fogo, mas vai todo mundo parar, bater o sino e bater palma. Legal. Teve uma época do ano que eu comecei a pedir cada música. Você tem uma música especial? Você tem uma música especial? Você tem uma música especial? Aí anotava. Quando eu alcançava uma meta, quando tinha alguma coisa bacana, eu tocava aquela música especial que você gostava. Legal. Ai, que lindo! Olha, até me emociona. Então aonde você tiver de uma loja, né, que é algum lugar, lindo. A pessoa fala: caramba, olha só, eu tô sendo lembrado, né? Isso aí, tá sendo lembrado. Perfeito. E aí são essas ações, pequenas ações que valorizam e gratificam o ambiente de trabalho. E a gente pensa muito no colaborador. Só que quando a gente motiva o colaborador e ele tá bem, a gente também tá bem. Então isso é recíproco, né? O que você dá, você recebe em dobro. Sim. Então não é só pensando: eu tô dando, não é tô dando, é uma troca. Eu tô dando e tô recebendo, a gente tá trocando e crescendo juntos, né? E ter essa visão é muito importante, né? Eu ainda fico abismado quando eu converso com um empresário, uma empresária que tem uma visão de colaborador é só custo, quanto menos custo melhor, né? Se eu vou, mas eu vou ter que pagar para ter isso, e quanto isso vai me custar, e não vê que isso é um investimento, né? O RH mesmo, ainda vê o RH como dinheiro saindo, e não que isso está revertendo para sua empresa de uma forma que é até difícil de calcular, porque é ao longo prazo, né? Sustentabilidade dessa empresa. É muito difícil a gente ver uma empresa, eu acredito nisso, nos próximos anos sobrevivendo sem ter um time engajado, feliz, motivado, porque hoje em dia a própria
o próprio mercado, o colaborador, o cliente tá olhando para isso. Sim. Tá considerando se a empresa investe em pessoas, se a empresa é sustentável, se a empresa investe em diversidade, né? Tudo isso é avaliado pelo consumidor também. Sim. Então, assim, a pressão tá vindo. Ele não vai comprar só o produto, Não vai comprar mais só o produto. o consumidor, né? Gente, é engraçado você tá falando, eu tô me lembrando de uma mensagem que eu recebi no domingo no Instagram. Eu recebi uma mensagem no Instagram, aí eu falei, gente, eu vou olhar, não vou olhar, porque era assim, começasse assim, Letícia, comprei um brinquedo na sua loja, aí depois eu falei, cara, comprei um brinquedo na sua loja, eu falei, deu ruim. Um domingo, Hugo, né? Deixa eu esperar. Aí eu falei, vou abrir, vou ver, porque se eu puder ajudar. Comprei um brinquedo na sua loja, deu defeito, que era uma Nerf elétrica. Eu posso levar para dar uma olhadinha? Eu falei, claro que sim, né? Leva e procura a nossa gerente. Botei o nome da gerente. Mas não deu 15 minutos. Ela respondeu. Fui na loja e foi muito bem atendida pela sua gerente, mas ela não botou o nome da gerente, porque a gerente estava de folga, eu não sabia. Outra funcionária Que legal. que se fez como gerente naquele momento e atendeu tal como fosse a outra que não estava. E elogiou muito. Então, olha que bacana, o senso de responsabilidade, né? Por mais que um não esteja, o outro está. Isso que essas ações geram, né? E como é que você metrifica isso? Como é que... quanto de resultado isso gerou? É isso aí que gera. E esse é o dia a dia. Isso é positivo, gigante. Você não tem preço. Quantas pessoas esse cliente não vai recomendar? Quantas vezes ela não vai voltar na loja? Exatamente. Sabe? Isso é incrível, né? Acho que isso que o RH pode gerar de impacto. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Foi tão bom, né? Queria agradecer muito a presença de vocês duas, de verdade. Acho que foi muito legal conhecer a sua história. Parabéns por essa trajetória, por acreditar tanto nisso e por realmente ser real, sabe, no que se propõe. Isso é muito, muito legal, né, Márcia? Muito. E queria que você deixasse aqui pro pessoal, não sei, algum contato, seu Instagram, ou até falar, me visitem aí nas lojas, enfim, pro pessoal poder te acompanhar, quem quiser saber mais sobre você. Legal. Olha, quem quiser me ver no Instagram é Letícia Torzek. Eu sou gestora também do grupo Somos Empreendedoras, né? Que a Márcia faz parte. Então, quem quiser também participar, você aí, mulher que está empreendendo, está aí querendo um apoio, vai lá no Somos Empreendedoras e visita as nossas lojas. Eu vou ficar com imenso prazer. Vai lá e fala, olha, eu te vi. Eu vou ficar muito feliz, tá? Na ReHap do Itaipu Multicenter, na ReHap do eFashion, que fica na Moreira César, na ReHap Baby, também do eFashion, ou na ReHap Itaboraí. E também tem as lojas de Valizer, das lingeries lindas, para vocês ficarem mais lindas, mais empoderadas ainda, também no Shopping Icaraí ou no Itaipu Multicenter. Beijo. Legal. E você, Márcia, quer deixar seus contatos também? Conexão Talento, é isso. Maravilha. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês também aqui com a gente no Conexão Cast. Lembrando que toda semana, às quartas-feiras, estamos aqui ao meio-dia, ao vivo, lançando no YouTube e também no Spotify. E um abraço a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.